Ah, Tô melhorando. hum. Paciência, tem que ter essa paciência. No fim dá tudo certo. Eu tô notando sua voz um pouco assim, um pouco diferente da sua voz. Você tá assim, alguma coisa assim que você tá falando um pouco mais devagar, parece. Ô, Carlos, eu fiquei com sequela de Covid. Eu tô com um Ah, monte de sintomas, entre ele a dificuldade para falar, para engolir, para beber, verdade. entendeu? Vou Hum, começar fono semana que vem, sabe? Estou tomando remédio, estou fazendo acupuntura, hum. mas hoje ainda até estou falando melhor. Ah, hoje você tá melhor. Uhum, Hoje eu estou falando melhor. Né? A uhum. gente tem que ter fé cada dia um pouquinho melhor. É, isso mesmo. Com certeza. Mas já fazem 4 meses desde o meu avô 4 morrer. meses. A É, sequela diz que dura de 6 até mais, né? Eles não sabem é, exatamente. é. Mas eu já estou melhorando, tô, Ana. A Ana que me escuta mais. Tô perguntando para você, Ana. Tá Você tá desativado. bom? O microfone da Ana tá desativado. Ah, É, é. Eu esqueço de é. ativar. É a coisa da idade, sou novinha. Logo eu aprendo. Ela melhorou muito. Você melhorou muito já. Já estou É, bem, né? vai Daqui uns melhorar dias mais. estou, né? É um coco, como diz a Marlene. Isso. Ô, Ana, a gente sabe agora a gente começa a descobrir a idade das pessoas quando já tomou a vacina, sabe? As pessoas chegaram a me falar que tomou vacina, fala, tá com mais de 77. Então, esse pessoal que não tomou vacina é tudo novo, você pode ficar sossegado, viu? Ana, Ah, Essa foi boa, hein, Carlinhos? Essa Eu dedução foi ainda não boa. tomei, Carlinhos. não, Estou você tá nova, sossegada. não tá nova, viu? Não Pessoal, chegou já a minha estamos. vez ainda. eu sugeri para o meu marido para eu me disfarçar bem, 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 sim, né? Bem em frente da praça do, né? Quem sabe eu adiantava, né? Mas ele disse que não tem jeito, né? É Ah, uma opção para a gente tomar logo, né? verdade. Mas o Pessoal, negócio está nós feio, já está estamos no horário. demorando, né? Falar um oi para quem chegou, né? Para Silvia, para Gleide, para o Vitor, para Sônia, para Lúcia. Uma boa tarde a todos, então. Boa tarde a todos. Bom, hoje nosso estudo é sobre os apóstolos, né? Dando continuidade no estudo prévio que antecede o livro Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos ter o estudo do apóstolo aí, que é a pedra, né? Que é um dos mais conhecidos, o Pedro. Mas antes de a gente passar a palavra para o Antônio Carlos, eu vou pedir para o Ramon fazer a prece inicial e na sequência já passar a palavra para o Cacá. Pode ser? Pode ser. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecidos a Deus por mais essa tarde de estudos que nós podemos participar, agradecidos pela vida, pela saúde que nós podemos desfrutar no dia de hoje. E agradecidos por essa imensa oportunidade de nos debruçarmos no estudo do Evangelho. E vamos pedir a Jesus, como todos os domingos, que Ele esteja conosco, que Ele nos envie as inspirações, para que cada um retire a sua porção necessária de consolo, de aprendizado, de alívio, para que nós possamos irradiar muita luz a partir dos bons pensamentos que iremos cultivar na nossa mente, que essa luz possa alcançar os nossos vizinhos, os familiares, possam também alcançar os hospitais, os trabalhadores,
missionários. Que eles possam ter bastante força, Mestre Jesus, para enfrentar as dificuldades do momento. E nos ajude também, Mestre, a não deixar que os sentimentos de pânico, de medo, envolvam o nosso coração em demasia. Que a gente possa se lembrar e fortalecer a nossa fé o suficiente para fazermos a nossa parte com responsabilidade, mas também confiarmos na providência divina. Obrigado, Jesus. Esteja conosco, que assim seja. Bom, então vamos dar início, né, Ramon? Passar a palavra para o nosso amigo aí, Kaká, que vai fazer o estudo hoje, então, para nós. Fica à vontade, Kaká. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Uma alegria poder estar participando com vocês desses estudos dos apóstolos. Eu acho que é extremamente importante para o nosso crescimento, no nosso engrandecimento. E pedindo a Jesus a espiritualidade aí que nos inspire a palavra, né? Longe de mim conseguir atingir aí o que o Ramon, o Hernani, a Lúcia já fizeram. Estamos aí no aprendizado. Como eu já tinha alguma coisa a respeito do tema, então eu só dei uma melhorada um pouquinho no material para a gente poder estar conversando um pouquinho. E ficou... A tela já está compartilhada? Todos estão vendo? Legal. Então eu fiquei com o Pedro. Eu já tinha alguma coisa do Pedro, porque minha esposa ela é católica, está até comigo aqui escutando, acompanhando a palestra, ela é devota de Pedro, e nós tivemos um filho também que não chegou a nascer com vida, e nós demos o nome de Pedro nele também, em homenagem aí a essa importante figura para todos nós, que nós vamos acompanhando aí o tema de hoje, observar que é muito humano, é uma figura muito humana, uma figura que sempre me chamou a atenção por ser tão próximo de nossas características psicológicas, principalmente. E é o que nós vamos tentar aí explanar na tarde de hoje. Deixa eu minimizar aqui as telas para eu conseguir fazer a leitura. Perfeito. Então, Pedro, antes de eu começar, caso queiram fazer qualquer comentário, pode me interromper, tá? Enquanto eu estiver falando, se quiserem fazer qualquer tipo de colocação, sem problema, é só ligar o microfone aí e me interromper, porque do jeito que eu projetei a tela, eu não consigo ver quem levanta a mãozinha ou coisa do gênero. Então, só me interromper mesmo que eu paro e aí a gente já vai se falando. Então, Pedro, né? Pedro, ele era natural de Betsaida, né? Na época, uma aldeia de pescadores, que não era muito ali distante de Cafarnaum, e ficava ali na região do Mar da Galileia, né? Ele tinha também uma casa em Cafarnaum. Se nós olharmos lá em Marcos, Marcos remete, então, a essa casa que Pedro tinha em Cafarnaum, né? Então, alguns sugerem que a sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida apenas a sua aldeia de origem, né? Ele era filho de Bar-Jonas, que também era pescador. Ele era irmão de André, apóstolo. Ele era pescador de profissão, em associação com seu irmão André e também com Tiago e com João, mais conhecidos como filhos de Zebedeus. Sabendo que ele foi casado, a partir daquele episódio lá da cura da sua sogra, narrado ali por Mateus e por Marcos, né? E, além disso, é possível que a sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais da igreja primitiva. Se nós olharmos lá em Coríntios, nós vamos ver algumas narrativas nesse sentido. Ele possuía uma educação considerada limitada, tá? Ele falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, tanto que isso vai influenciar lá naquele episódio da crucificação.
Ao seu tempo, a Judéia estava sob domínio romano, havia, portanto, uma administração romana para os negócios, para a defesa, para as relações diplomáticas, para as relações policiais, e havia uma administração político-religiosa judaica, né, que não era independente da primeira, e era exercida pelos representantes dos principais grupos religiosos, ou seja, os fariseus. Se nós pegarmos Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, nós vamos ver que Cafarnaum era um lugar onde todos se conheciam, suas praias, ancoradouros, sempre regurgitavam de pescadores, de negociantes, de homens da terra, né? Eram homens simples, generosos, né? Trabalhadores, dedicados, homens que se confraternizavam com os vinhadeiros, com a agricultura, enfim, eram pessoas humildes, né? Na obra Pescadores de Alma, Amélia Rodrigues narra. E aqui nós temos uma imagem de Cafarnaum, né? Do que restou de Cafarnaum, aonde nós temos a casa de Pedro, que hoje tem uma igreja construída, o mar da Galileia e as ruínas da sinagoga. Se nós pegarmos aqui, nós temos essa igreja que foi edificada sobre as ruínas da casa de Pedro, e aqui são as ruínas que hoje os historiadores remetem como sendo as ruínas da casa de Pedro. Pedro, Cefas, Simão e Simeão, né? Nos textos sagrados, Pedro ele é também chamado por outros nomes. Simeão, do hebraico, né? Utilizado originalmente em alguns textos, que talvez tenha adotado também o grego, Simão, né? com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus chamou ele de Cefas, que vem do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, né? Ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com um temperamento inconstante. Assim, na narrativa do Novo Testamento, nós temos Pedro por todas essas variantes de nome. Paulo chama ele de Cefas, né? João geralmente chama ele de Simão Pedro, Marcos chama ele de Simão, até o capítulo 3 do seu livro, e depois passa a chamá-lo de Pedro. Então, são essas várias nomenclaturas utilizadas nos textos sagrados para designar essa mesma personagem tão importante aí da história do cristianismo. Amélia Rodrigues afirma que em Pescadores de Almas, que Simão, Pescadores de Almas do Trigo de Deus, né, do livro Trigo de Deus, que Simão é também conhecido como Cefas, era irmão de André, ambos pescadores. Sua preocupação restringia inicialmente só as necessidades básicas de manutenção da família, sem maiores aspirações, né? Ele era ali preocupado a pesca, a venda dos frutos do mar e, consequentemente, a manutenção da sua existência simples. Então, assim, todas as narrativas que nós temos de Pedro antes do contato com o mestre descrevem essa figura simples, que trabalhava, que era dedicado à manutenção da família, enfim, uma pessoa comum do povo. As personalidades do apóstolo, né? Considerando todas as referências sobre Pedro disponíveis nos evangelhos, enfim, todo o testamento, os estudiosos entendem que ele foi um tipo homem do campo, né? Uma pessoa simples, direta e também impulsiva, né? Bem parecido com nossas personalidades. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança entre ali o povo da região em que vivia. Ele era caloroso, vigoroso, comunicativo, dentro ali da simplicidade que ele era e foi criado. E aí nós temos assim a vida de Pedro dividida em dois grandes momentos, né? Antes do Cristo, na condição de simples pescador, e depois de Jesus. Jesus realmente foi um marco na vida, na personalidade, na formação da personalidade de Pedro, e tudo aquilo que ele desenvolveu dali para frente. E após o encontro com o mestre, essa evolução espiritual e psicológica do Pedro, a gente pode subdividir ela em quatro grandes
períodos bem destacados em todas as descrições nos textos sagrados. Seria o primeiro período, o encontro com o mestre, um segundo período na convivência com Jesus e toda a formação, um momento crucial na evolução psicológica de Pedro foi a negação do Cristo, e posterior a isso o seu erguimento, que nós vamos discorrer a respeito desses 4 momentos importantes da evolução de Pedro. Seu encontro com Jesus é algo extremamente importante na sua existência, né? Ele entra na vida pública por conta do Cristo. De acordo com Mateus e Marcos, Jesus começou suas primeiras pregações em Cafarnaum e, andando junto ao mar, viu os irmãos Pedro e André, que lançavam redes, oportunidade na qual lhe disse: vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Eles, deixando logo suas redes, o seguiram. João já narra esse encontro com o mestre de uma outra forma. Segundo o João, os sócios de Pedro, ou seja, André, seu irmão, tornaram-se discípulos de João Batista, de quem haviam ouvido revelações acerca de que Jesus seria o Cordeiro de Deus, e André teria de plano seguido Jesus. E passado um dia com ele, né, de volta, deu a notícia para Pedro, e levou Pedro até o mestre, e nessa ocasião ele teria dito: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, né? Então a narrativa de João distou um pouco. Lucas também, ele narra esse encontro com Jesus, e diz que, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os, né? Então é interessante que as narrativas dos evangelistas se divergem assim, um pouquinho a respeito desse encontro de Pedro com o mestre, né? Uma coisa importante a ressaltar é que Pedro, como ele era bastante apegado aos fatos, bastante apegado aos fenômenos, muito provavelmente esse encontro do mestre com ele se deu com essa observação dessas curas e de tudo aquilo que Jesus empreendia. Amélia Rodrigues descreve, lá em Trigo de Deus, que Pedro ele era um homem cético, né, sem sutilezas de comportamento, portador de conflitos humanos naturais, né? Ele enrijecer a fibra moral na atividade a que se entregava da pescaria, desinteressando-se praticamente de tudo mais que acontecia, principalmente as questões políticas, né? Ele ouviu informações e, sentindo o entusiasmo ingênuo dos amigos, experimentou então um desconhecido ressentimento desse estranho profeta que estava sendo comentado então na região. Num primeiro momento ele recusou ouvir o mestre, né? Algo, porém, que remoía intimamente, fez com que essa curiosidade empurrasse ele, por uma madrugada de sábado, ir ao lugar onde ele iria se apresentar à multidão. Quando ia prosseguir, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega rogou: Senhor, cure minha filha, e eu te seguirei. Aos olhos da multidão, na verdade, o Pedro estava cravando os olhos no Cristo, voltando-se na direção do que estava acontecendo ali. Simão, então, ele vê aquela cura acontecer na menina nos braços da mãe, e acaba, de uma forma ou de outra, vendo aquilo e sendo tocado por aquela cura que foi realizada. Ele não consegue esquecer mais, segundo a Amélia Rodrigues narra, os olhos daquela mãe rogando a ajuda para sua filha, e naquele instante, então, ele acaba se convertendo, se comovido com toda aquela situação, acaba se convertendo e seguindo Jesus. Jesus, então, escolheu posteriormente os 12, entre aqueles que o seguiam para fins de seguir o seu apostolado. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. E também era um dos 3 que sempre estavam ali mais próximos do mestre.
nas linhas que trazem da relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome de Pedro sempre apareceu em primeiro. Então, a importância de Pedro para os 12 apóstolos é algo realmente marcante. Todas as vezes que há a descrição da composição dos 12, essa presença de Pedro como um dos primeiros na lista dos apóstolos, do mestre, trazia a importância de Pedro e a sua capacidade de liderança. Em todas as narrativas que nós observamos nos textos sagrados acerca da composição dos 12, Pedro sempre realmente aparece numa posição marcante, né? O que denota aí que os discípulos realmente detinham um grande respeito por ele e também essa capacidade de liderança, de coordenação, ele era muito respeitado por isso. Posteriormente, nós passamos, então, a convivência de Pedro com o mestre, essa segunda etapa aí da sua formação como apóstolo, né? Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante todo esse ministério do mestre. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os 3 mais próximos de Jesus, e em muitas ocasiões ele agiu como porta-voz dos 12. Ele foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Pedro foi o discípulo que precipitadamente tentou ali repreender Jesus diante do anúncio da sua morte iminente, no caso lá do Calvário. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos que eles achavam que ele era, foi Pedro o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Aqui já iniciando uma imposição da questão da mediunidade de Pedro, né? Nós observamos que antes do mestre, ele não era muito dado a todo esse contato com Deus e com seres superiores, né? Após Jesus, a gente já observa, já nos primeiros contatos com o mestre, Jesus já demonstrando a ele a sua capacidade mediúnica. Então, se nós pegarmos aí essa narrativa de Mateus, nós observamos essa resposta de Pedro, Jesus falando que essa resposta de Pedro veio como uma revelação de Deus, já indiciando todo o potencial mediúnico que Pedro teria a se desenvolver. Nessa ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase é alvo aí de intensos debates, até hoje, dentro dos estudiosos, mas realmente ela demonstra todo esse potencial de Pedro de coordenação da igreja primitiva. Da análise dos textos evangélicos, dessa segunda fase, nós encontramos um Pedro muito mais preocupado com as questões existenciais, preocupado com o perdão, né, 70 vezes, 7 vezes, lá narrado por Mateus, com a questão das recompensas, também narrado por Mateus e por Marcos. Então, a gente vê um Pedro mais sereno, um Pedro se tornando mais flexível. Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem apacenta as minhas ovelhas, né? Numa determinada ocasião, Pedro questionou a Jesus sobre a sua situação dele e dos demais que haviam deixado tudo que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa, então, de bênçãos do reino de Deus. Então, se nós pegarmos esse Pedro, dessa segunda fase, já de convívio do mestre, com aquele Pedro que nem conhecia Jesus, nós observamos um Pedro se entregando já de corpo e alma a esse ministério do amor, a pregação do bem, a pregação da paz, enfim, da boa nova. Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos antes da crucificação. Juntamente com João, Pedro recebe a incumbência lá de organizar a última ceia em Jerusalém, levando em conta aqui que, pela tradição, a organização de uma ceia era realmente algo afeto somente a pessoas que tinham essa capacidade de coordenação, de assumir ali responsabilidades. Inicialmente, ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato, ele pediu até mesmo um banho, né? Está lá narrado em João. Então, nós observamos essa questão de um Pedro um pouco mais flexível, um pouco mais entregue às questões
do aprendizado, um pouco mais entregue às questões da transformação. E nós entramos na fase da negação, né? Esse momento ímpar na história de Pedro, momento em que realmente há total modificação da sua personalidade, da sua capacidade, onde há total entrega, né? Onde ele realmente se conecta em definitivo com o Mestre. Não há dúvidas quanto ao evento da negação de Jesus, porque ele foi um evento narrado por todos os evangelistas. Esse evento ele inicia, então, no jantar de despedida, com Jesus prevendo que ocorreria essa negação, né? Prevendo, inclusive, o marco decisivo da negação, que seria o canto do galo. Em seguida, os evangelistas registram o protesto de Pedro, afirmando que, ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Essa frase de Pedro é narrada por Mateus, por Marcos, por Lucas, e é bem ressaltada por todos eles no tocante a isso, e realmente é uma frase que denota ali a capacidade, o momento psicológico que o Pedro vivenciava. João, ele narra que 2 discípulos acompanharam Jesus ainda nos primeiros momentos da prisão, até o pátio da casa do sumo sacerdote. Um não é nomeado por João, o outro designado ali por João é Pedro, que ficou ali no pátio observando tudo que acontecia. Pedro, então, ele é reconhecido como um dos discípulos que seguia o prisioneiro Jesus, né? Inquirido 3 vezes sobre a veracidade do fato, 3 vezes Pedro nega o mestre. Mesmo assim, de nada vale a sua negativa, pois ele foi reconhecido como Galileu em 2 versões, na versão de Marcos e de Lucas, e na de Mateus, inclusive, Mateus narra que ele foi reconhecido por conta do sotaque. Então, o sotaque havia o denunciado, e naquela ocasião, mesmo ele negando que não reconhecia o mestre, ele foi reconhecido. Nesse ponto, nós temos, então, algumas variantes nas narrativas. Alguns detalhes do evento acabam sendo divergentes aí entre as narrativas dos evangelhos. Primeiro deles, se o galo teria cantado 1, 2 ou 3 vezes, né? Nós temos aí, na versão de Mateus, 3 vezes, na versão de Marcos, 2 vezes, na versão de Lucas, 3 vezes, na versão de João, apenas 1 vez. Se foi mesmo a serva do sumo sacerdote que interrogou Pedro por 3 vezes, como narra Lucas, ou se também fizeram outras pessoas, como nós temos ali na versão de Mateus e também parte ali da versão de Lucas. Então, essas narrativas, essas variantes, em nada tiram ali realmente o cumprimento da profecia do próprio mestre. Essa atitude de negação de Pedro contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele teve ao cortar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, durante ali a prisão do Cristo, né? De acordo com Lucas, o detalhe que dá mais dramaticidade ao fato é que, nesse instante, Jesus fitou Pedro de longe. Então, esse olhar do mestre para o Pedro, no momento onde ele nega, realmente essa narrativa de Lucas demonstra ali o drama que começou na cabeça do Pedro quando Jesus olha para ele no momento que ele nega o mestre pela 3ª vez. Então, diante daquele olhar do Cristo, ao lembrar-se das palavras do mestre, Pedro se arrependeu profundamente e evadiu-se do local. Isso aí quem narra é Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles narram esse arrependimento do Pedro, né? E mais, se nós pegarmos alguns evangelistas ali de forma unânime, eles dizem que depois do galo ter cantado, portanto, Pedro ter reconhecido que a predição do mestre tinha se confirmado, ele chorou, né? Isso narra Mateus e Lucas, que vão até além disso. Ele chorou amargamente. Por quê? O arrependimento foi muito grande. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não mencionarem, né? Cristo materializado apareceu pessoalmente a Pedro, como narra ali Lucas em Coríntios. Então, assim, em Coríntios nós temos também essa narrativa. Então, nós temos ali, então, esse momento psicológico da negação. É um momento realmente que marca a mente do Pedro sendo totalmente entregue ali aos ensinamentos do mestre.
Até então, talvez Pedro não compreendia o apostolado do Cristo, toda a sua missão aqui na Terra, mas no momento do canto do galo, onde essa dor profunda toma conta dele, onde ele chora amargamente por essa dor de ter realmente negado o mestre, naquele momento a sua psicologia modifica completamente. E nesse momento inicia então realmente o ministério do pescador de almas aqui na Terra. Nós temos Haroldo Dutra Dias num lindo ensinamento que ele traz num ciclo de estudos da Boa Nova. Eu coloquei o link aqui para quem quiser depois assistir, sobre a negação de Pedro. O Haroldo, ele fala que a negação de Pedro tem uma base, né? E essa base sem sombra de dúvidas, que antes dessa negação ele se sentia superior, né? Ele se sentia ousado, né? A ponto de, inclusive, extrapolar os limites da prudência, achando melhor até do que os seus irmãos de apostolado, né? Na derradeira lição, ele aprendeu que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, como o mestre já havia ensinado. E aprendeu também que o orgulho é um perigo que nos cega, né? Toda vez que nós nos entregamos ao orgulho, nós não enxergamos nossas deficiências, como narra Haroldo, e as fraquezas também. E aí nós arriscamos para além de nossas forças espirituais, acabando muitas das vezes tropeçando aí nas pedras do caminho, tropeçando no erro, tropeçando nas dores. Jean-Yves Leloup afirma, à luz da psicologia, que Pedro ele é também um traidor, como Judas, porém com outro caráter, né? O psicólogo aí, ele ensina que, de acordo com Leloup, o que ocorreu com Pedro pode ocorrer com qualquer um de nós, onde o nosso eu pode negar o self, ou seja, negar na sombra o que se conheceu na luz. Leloup diz mais, ele diz que a fonte dessa negação do Pedro está ligada ao nosso medo, né, ao medo em si. Então, Pedro teve medo de perder a sua vida, ele teve medo do que ocorreria com a sua família, e nessa atitude impulsiva, ele disse que não conhecia o mestre. Essa obra de Leloup se chama Caminhos da Realização. E é interessante essa avaliação psicológica de Leloup a respeito de Pedro, porque condiz muito com a nossa própria realidade. Muitas das vezes, quando nós somos submetidos a uma situação de estresse, a uma situação de dor, a uma situação de medo, por uma questão até de autopreservação, muitas das vezes nós tomamos decisões que acabam sendo decisões impensadas, naquela necessidade nossa de autopreservar. Emmanuel tem narrativas muito interessantes a respeito dessa passagem. Ele destaca a vigilância de Pedro, perdão, a invigilância de Pedro, né? E ao invés de crítica, ele apresenta um Pedro com uma atitude perfeitamente humana, nascida da inobservância dos ensinos do mestre, quanto à questão da oração e da vigilância narrada lá por Mateus. Está ali no texto chamado Fracasso de Pedro, do Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel fala o seguinte, que a negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Pergunta Emmanuel. Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com a advertência recebida. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo, né? Que é a questão da oração e da vigilância, que o Cristo sempre ressaltava e reforçava com os seus discípulos e com todos os seus seguidores a importância de mantermos a oração e a vigilância. Então, Emmanuel atribui essa negação do Pedro, que marcou tão fortemente a sua psicologia, a questão de inobservar os ensinamentos do mestre quanto à questão da oração e da vigilância. Humberto de Campos, descrevendo com detalhes aí as angústias de Pedro, ele fala o seguinte, que o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no seu coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e por aflições.
E em seguida, Humberto de Campos fala o seguinte, que Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Então, é interessante essa narrativa onde marca realmente o ápice da dor do Pedro, que foi esse momento em que Jesus olha para Pedro com aquele seu olhar sereno, né? E presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face. Kaká? Caiu aqui para mim também. Acho que é ele, né? Congelou lá. Vamos aguardar, a conexão dele deve ter caído. Isso. Tá bom. Meu Carlinhos? Enquanto o Pedro não volta, né? Enquanto o Kaká não volta. Sabe que eu fiquei pensando aqui? Quem será que narrou isso? Só tava a serva a mulher, né? Que para quem ele negou, que era a serva lá. E o Pedro, quem será que escutou isso, né, rapaz? E propagou essa, vamos supor assim, essa fraqueza do Pedro, né? Da negação, você fala? Né? Eu acho que é ele mesmo, Kaká, ou Carlinhos. Ele mesmo que depois falou sobre isso várias vezes. Eu tenho a impressão que seja isso. Porque marcou tanto, né? E você vê naquela fala de Jesus para ele, quando ele vai contar, que Jesus pergunta para ele, tu me amas, né? Então apacenta as minhas ovelhas, tu me amas, né? Então tem várias... Eu vejo assim, você falou e agora foi o que me veio na cabeça, eu não sei. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar, né? Mas... Essa parte que Jesus fala para ele, né? Pergunta para ele 3 vezes se ele ama, foi logo após a ressurreição. Interessante que foi logo após um segundo, vamos colocar, milagre de pesca também. A primeira vez que Pedro realmente reconheceu Jesus, né? Foi após o milagre Pessoal, da primeira pesca. Opa, desculpa. Estava comentando aqui. Desculpa, Hernani. Perdão, Imagina. acabou a energia na cidade inteira aqui agora. Para variar. Aí... Viu? Pode continuar, Eu Kaká. vou... Você quer que Oi? Você quer que eu coloque a apresentação aqui? Coloca a apresentação, por favor, porque pelo celular eu não consigo projetar. Certo. E aí a gente vai acompanhando. Beleza, estou abrindo. Eu vou fechar minha câmera só para deixar só o áudio, para o celular não ter tanta oscilação. Fechou. E também não gasta tanta bateria. Vai gastar porque você fica com a tela aberta, não tem jeito. Não, mas pode ficar tranquilo. Legal. Eu estou com a tela aberta aqui no Note, então dá para eu dar sequência aqui. Legal. Hernani, desculpa, pode continuar falando. Não, pode continuar. A gente estava apenas fazendo um comentário em cima do que você já falou. Fique à vontade. Qual slide que tá, Kaká? Tá no slide 29. Pode pular para o 30, que é da Joana de Ângeles. Joia. Oi. Não voltou. Posso continuar? Pode continuar, Kaká. Aí. Vocês estão vendo aí, né? Agora eu tô. Legal. Então, aqui a Joana de Ângeles, ela destaca o sono moral e intelectual que Pedro se encontrava quando afirmou que não negaria o mestre, né? Ela afirma que no momento da negação, Pedro fora cometido por uma loucura momentânea. Ela afirma que após o evento da negação, a culpa de Pedro serviu de impulso para sua plena transformação. E ela fala o seguinte: assodado pela consciência de culpa, deu-se conta do erro inominável e entregou o restante da existência ao seu serviço em forma de reparação do terrível engano, demonstrando quanto é débil o sentimento de fidelidade do ser humano.
Então, assim, a Joana narra, através de Divaldo Franco, ali no Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela narra esse momento psicológico de Pedro de forma bastante interessante, demonstrando que, após isso, ele se entregou pelo resto da sua existência a colocar em prática todo o ensinamento de amor do Mestre. Pode passar. Pode passar. Posterior a isso, inicia então a fase de sorgimento de Pedro. Essa fase inicia no momento que seguiu ao canto do galo, né? 40 dias após a crucificação do Mestre, o Jesus apareceu reiteradas vezes aos seus discípulos, sendo a derradeira dela se deu quando os que eram pescadores, seguidos por Tomé e Natanael, estavam no mar, como narra João. Jesus, então, materializado, dirige diretamente para Pedro e por 3 vezes pergunta se o pescador o amava, recebendo 3 respostas afirmativas, embebidas de emoção. E ao final de cada uma delas, o mestre afirmava: apacenta minhas ovelhas. Pode passar. É interessante que Amélia Rodrigues, nesse ponto, ela indicia que a simbologia da pergunta de 3 vezes repetidas aponta na direção da recuperação do triplo ato de negação que Pedro cometeu. Então, quando as 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava, e as 3 vezes Pedro diz que sim, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, naquele instante Pedro estava então se redimindo, se recuperando, se perdoando pela negativa. E olha que interessante que a Amélia Rodrigues ela narra lá em Primícias do Reino. Como lhe fora difícil antes daquela hora compreender as sutilezas da sua passagem. Era de fato Cefas, pedra, calhau, pedra, cabeça dura, não possuía sutileza para as questões de espírito. Rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significa que seria tão firme a sua fé e abnegação que se compararia à força e à rigidez de pedra? Não poderia afirmá-lo. Desde a ressurreição, todavia, se aclaravam os painéis e as recordações ofereciam-lhe soberana lucidez. Está lá em Primícias do Reino, e é interessante essa narrativa de Amélia, que ali demonstra que dali em diante Pedro se entregar, então, plenamente ao cristianismo. Pode passar, por favor. O sorgimento se evidencia pelas atitudes e palavras de Pedro após esse encontro. Uma das primeiras atitudes foi a posição de liderança, ao estabelecer a necessidade de escolha entre os companheiros mais dedicados para a substituição de Judas, sendo Matias o escolhido. Está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, para cerca de 3.000 pessoas que se converteram naquela ocasião. Até o capítulo 13 do Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Então, durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Durante o ministério de Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma como que, ao passar sua sombra, os cobrissem. Está lá em Atos dos Apóstolos. Portanto, essa questão da mediunidade de Pedro, ela é praticamente liberada, digamos assim, na sua plenitude, após esse momento do perdão que ele pratica a si mesmo, como narra os espíritos maiores. A partir desse instante, ele se entrega realmente ao amor pregado pelo mestre, e a sua mediunidade eclode de forma assim, plena, e muitas curas foram empreendidas por suas capacidades mediúnicas. Pode passar, por favor, Ramon. Foi Pedro que disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda, Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas, narrado lá em Atos dos Apóstolos. Pedro foi quem disciplinou os perversos e mentirosos, Ananias e Safira, por conta de erros que eles praticaram. Ambos desencarnaram de forma sobrenatural.
Na época de forte perseguição em Jerusalém, após o desencarne de Estevão, Pedro também estendeu sua atuação ministerial a outros lugares. Foi em Samaria, em decorrência de grande evangelização de Filipe por ali, nas cidades costeiras da Lídia, Jó, Sarona. É possível que nesse período Tiago, então, tenha assumido a liderança em Jerusalém. Outro fato importante é que se notabilizou na concepção, estruturação e gestão da Casa do Caminho, ou Igreja de Jerusalém, ou Primeira Comunidade, como o primeiro modelo de instituição de assistência nos moldes cristãos, conforme nos narra Emmanuel na obra lá, Paulo Estevão, através da bendita mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Pode passar, por favor, Ramon. Pedro foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio, em Cesareia. Na carta aos Gálatas, Paulo informa que Pedro também teve em Antioquia. Na verdade, nesse relato que encontramos a referência sobre o conflito entre Pedro e Paulo, né? Quando Pedro agiu, narra, né? Os textos, quando Pedro agiu ali de forma dissimulada, se associando aos cristãos gentios, e depois se afastando deles ao temer a pressão do grupo lá da circuncisão. Um episódio que fica assim, bem estranhamente narrado nos evangelhos e bastante discutido, mas que consta lá das narrativas, né? O comportamento de Pedro acabou ali influenciando Barnabé. Paulo repreendeu publicamente pelo comportamento, né? E essa situação depois foi resolvida e Pedro mais tarde se referiu a Paulo como sendo o nosso amado irmão. Então é interessante que teve realmente essa divergência entre Pedro e Paulo, mas lá na frente eles se acertaram. Na Epístola aos Coríntios nós temos também informações da divisão que havia na igreja, né? Os grupos divididos ali alegava seguir Pedro, enquanto outros diziam seguir Paulo. Então, realmente teve essa divergência narrada nos evangelhos, mas que posteriormente foi solucionada aí através de um consenso entre todos eles. Pode passar, por favor. E aí nós vamos para a reta final, que seria a questão da morte de Pedro, né? Após 50 anos, nós não temos tantas informações detalhadas sobre o que aconteceu, mas através das suas epístolas nós sabemos que ele permaneceu ativo, trabalhando, pregando a palavra de Deus, pastoreando lá o rebanho do mestre. Existem bastante narrativas nesse sentido, em que pese muitas delas não serem tão profundamente estudadas atualmente pelas teologias. Existe um debate na teologia se Pedro chegou a afirmar residência em Roma ou não, né? É certo que em Roma, a igreja de Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencionar essa formação. A igreja católica hoje firma muito essa questão de Pedro como sendo fundador, mas não há realmente provas cabais nesse sentido. Não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido realmente o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido aí líder da igreja de Roma por um período de tempo aí considerável, a ponto realmente de trazer a constituição da igreja católica, né? A tradição que afirma que tal coisa realmente é bastante questionável, tem muitas divergências aí nos estudiosos a respeito desse tema. Pode passar, por favor, Ramon. Mas, assim, independentemente disso, é provável que ele tenha estado ali em Roma, em algum momento, principalmente na parte ali, na reta final da sua vida, né? Há descrições no sentido dele estar na Babilônia. Essa informação tem sido aí entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma, né? A presença de Marcos, na ocasião, também favorece essa interpretação, que quando se fala isso nas narrativas, porque provavelmente estava se querendo dizer que era Roma, né? Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 depois de Cristo, assim como aconteceu com Paulo. Tertuliano defende essa informação e Orígenes afirma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo
uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Conforme previa outrora Jesus, quanto mais era moço, tu os cingias e andavas por onde querias, e quando fordes velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e levará para onde não querdes, né? Como narra João. Jesus falou isso. E Simão realmente foi conduzido ao matadouro por estranhas mãos. Isso, porém, não importava naquele momento, como diz Amélia Rodrigues, em Trigo de Deus. É interessante essa narrativa de Amélia Rodrigues, Até ao fim dos tempos. Ela fala o seguinte, que Pedro teve a oportunidade derradeira de se harmonizar com quem havia ferido no momento da sua prisão. Por uma dessas tramas de destino, narra Amélia Rodrigues, estava à sua frente, auxiliando o centurião romano que o conduzia, o Malco, né, o antigo servo do sumo sacerdote, cuja orelha direita tinha sido decepada por Pedro com um golpe. Com a ausência da orelha, indicava que era punido por crime de furto. Então Malco teve que fugir para a capital do Império, né, onde ele viveu ali entre forasteiros e vagabundos, e naquele instante ele reconhece, o Pedro reconhece Malco, que estava ajudando ali o soldado, e num ato assim de tentar perdão, ele se ajoelha aos pés de Malco, que não esperava aquilo, e houve então que Pedro pedindo perdão a ele por ter cortado a orelha e tudo mais, ali Amélia Rodrigues, e de repente o soldado fala o seguinte: olha, se quem nós vamos crucificar, que é Pedro, é importante entre os seguidores do Cristo odiado, né, ajoelha aos teus pés, Malco certamente é muito mais importante do que ele. Então, vamos crucificar Malco também. Então, acontece isso ainda com Malco nesse momento, né? Pedro ali pedindo perdão, o soldado não entende nada do que tinha acontecido, entende que Malco ali de uma forma ou de outra, copartícipe com Pedro e nas pregações do mestre, e acaba prendendo Malco também e crucificando Malco junto com Pedro. Então, fortemente detido e debatendo-se, Malco gritava pedindo inocência, que não era ouvida por ninguém, né? Logo sendo montada uma cruz tosca do lado do Pedro, da qual Pedro foi crucificado realmente de cabeça para baixo, e Malco crucificado junto com Pedro, blasfemando e se estorcegando ali, morreu junto com Pedro. Então, a Amélia Rodrigues narra essa passagem. Denise Lino, que é uma grande estudiosa aí de Amélia Rodrigues, das obras de Divaldo Franco, ela fala o seguinte, que ao se deixar-se crucificado de cabeça para baixo, Pedro lega à humanidade um importante simbolismo, qual seja, a de que ali morrera um homem para surgir um espírito iluminado, diferente da crucificação de Jesus de cabeça para cima, da qual se ergue de volta aos páramos celestiais o espírito puro. Então, Denise Lino ali, fazendo um estudo dessa evolução psicológica do Pedro, ela fala isso. Pode passar, por favor, Ramon. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí nós vamos para a reta final, acerca de algumas curiosidades sobre o Pedro, né? A questão das chaves do Reino dos Céus, né? As chaves do Reino dos Céus, também a chamada chave do Reino de Deus, chave do céu, ou chave de São Pedro, é um termo utilizado na Bíblia em uma afirmação de Jesus ao apóstolo, narrada por Mateus, onde fala que eu te darei as chaves do Reino dos Céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa questão essa figura de Pedro sempre ligada às chaves por conta dessa narrativa ali descrita por Mateus. Pode passar, por favor. E para encerrar, a questão das reencarnações de Pedro. Eu fiz algumas pesquisas a respeito do tema e cheguei a alguns pontos interessantes, falando que Pedro teria sido Abraão, posteriormente reencarnou como rei Salomão, né?
E, posteriormente, esse rei Salomão reencarnou na condição de Simão Bar-Jonas, né, que é a questão de Pedro. Em outra obra, eu encontrei que realmente Pedro havia sido Abraão, outro site, melhor dizendo, de pesquisa, encontrei que Pedro tinha sido Abraão, reencarnou na condição de Salomão, posteriormente na condição de Simão Pedro. E, por fim, reencarnou como Pietro Baldi, que foi sua última existência aqui na Terra, né, o italiano que veio residir aqui no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, né, escreveu obras monumentais como a questão da grande síntese. No site ali do Instituto Pietro Baldi, declaradamente eles afirmam que Pietro Baldi foi a reencarnação de Frei Leão, que era um amigo íntimo de Francisco de Assis, né, tanto relembrando essa questão essa grande ligação que Pedro tinha com João, né, e que esse Frei Leão acompanhou até a morte de Francisco. E Frei Leão, por sua vez, teria sido, então, a reencarnação de Pedro, né? Então, é interessante que bate aí as informações dos sites. Eu coloquei aí no final a bibliografia que eu tirei essas informações e, por fim, a questão dos sites também que nós pesquisamos e, principalmente, tiramos essas últimas informações aí acerca da reencarnação. E era isso que eu tinha que transferir, que passar para vocês a respeito das pesquisas que foram feitas. Eu peço desculpas aí ao transtorno da queda de energia, mas faz parte. E fico à disposição dos companheiros aí, se quiserem fazer qualquer colocação, acho que é muito importante para complementar o que a gente levantou aí, que foram uma pequena contribuição aí do que a gente já havia iniciado de estudo. Muito obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço. Nós te agradecemos, Cacá, por esse belo estudo aí a respeito desse apóstolo importantíssimo, né, que foi o primeiro a ser escolhido primeiro não é o mais importante aí, porque ele foi a pedra, né? Ele foi a rocha, como você mesmo disse, que conduziu todo esse rebanho que hoje nós temos identificado como cristãos. E é importante mesmo você abrir para perguntas, de repente ficou alguma dúvida aí do pessoal, né? E eu também já passo a palavra para quem quiser fazer algum questionamento para o Cacá. Eu gostaria, Hernando. Sim, Silvia, fica à vontade, pode perguntar diretamente para ele. Eu queria saber qual que é o simbolismo do cantar do galo. Silvia, daquilo que eu fiz de pesquisa, eu entendi o seguinte, que é a questão do cantar do galo. O mestre havia informado para ele que antes que o galo cantasse, ele havia negado 3 vezes. O simbolismo que eu coloco aqui é essa questão é o ponto fatal de modificação da personalidade dele. Até esse momento do cantar do galo, até então, ele acompanhava, fazia, praticava, seguia o mestre realmente por um interesse mais pelos movimentos do que aquilo que o Cristo praticava, por um interesse mais voltado à questão das ações materiais, das curas que Jesus, dos fenômenos que Jesus acabava empreendendo através das curas, através dos fenômenos de libertação e tudo mais. Então, assim, até esse momento, Pedro ele tinha muito aquela concepção ainda de não entrega aos ensinamentos do mestre. E após o momento fatal do cantar do galo, ele remonta tudo aquilo que o mestre havia falado, inclusive a predição do mestre, ela se concretiza no instante do cantar do galo, e naquele instante ele olha e acaba fitando Jesus, confirmando para ele, olha, o que eu tinha te dito aconteceu, realmente você negou. E nesse instante ele cai realmente na questão da dor, do sofrimento, mas é essa dor, esse sofrimento que impulsiona ele nesse processo aí de entrega plena aos ensinamentos do mestre. Então, daquilo que eu apurei, dos estudos que eu consegui levantar, esse cantar do galo é o ápice dessa mudança psicológica de Pedro. Aquele homem velho se torna realmente um homem novo, da entrega,
do amor, da execução e, acima de tudo, da coordenação, porque ali ele realmente assume a liderança que o mestre esperava dele, realmente para a implantação da igreja primitiva. Foi isso que eu entendi dos estudos que eu consegui apurar. Cacá, e nesse momento que ele... Só pegar um gancho na pergunta da Silvia, tá, Silvia? Depois aí você volta a perguntar mais alguma coisa. E nesse momento que ele nega pela terceira vez, ele deve ter ficado, assim, muito triste, porque concretizou o que Jesus havia dito um pouco antes, né? Só que quando, você mesmo disse, quando Jesus ressuscita, e após uma segunda pesca milagrosa, Jesus vem ter com Pedro e pergunta para ele se ele o amava, no momento que ele diz 3 vezes que amava Jesus, né? Olha para você ver, você mesmo disse que isso confronta, né, com a negação dele. 3 vezes ele falando que amava Jesus e 3 vezes ele negou Jesus. Jesus é todo amor, né? É o Cristo planetário. Ele podia ter chegado em Pedro e falado: ô Pedro, lembra que eu te disse lá que você ia me negar e realmente negou? Negou 3 vezes. Mas não, ele com seu amor consegue passar a mensagem, né, de uma forma construtiva através desse questionamento a Pedro. Eu acho muito bonita essa passagem. Posso falar, Hernani? Pode sim. Acompanhando aí o raciocínio do Cacá, o cantar do galo simboliza um despertar de consciência, Silvia, certo? Porque Jesus era conhecedor da psicologia profunda e ele conhecia na intimidade cada um dos seus discípulos, certo? E Pedro não se autoconhecia, faltava-lhe o autoconhecimento. E nessa hora é que veio o toque dado por Jesus para que ele voltasse para dentro de si, fizesse uma análise interior, certo? O que é que se passava no interior dele? Por que que ele negou Jesus? Então, foi um despertar de consciência, um toque de luz na consciência de Pedro. Isso mesmo, Cacá, se quiser falar alguma coisa do que a gente falou, tá? De repente nós estamos falando besteira. Não, a Ana fez o resumo de tudo que foi falado aqui hoje em 2, 3 palavras, mas é exatamente isso. Exatamente. Minha esposa tá deslumbrada para falar da Ana aqui, tá? Quem mais, pessoal, quer fazer alguma Posso falar um minutinho? Carlos? Uhum. Vou só fazer uma observação aí, meio assim, do meu ponto de vista. Completando, não, assim, ratificando, né, as palavras aí da Ana, da professora Ana, realmente a simbologia, né, desse cantar de galo, né, poderia ser qualquer outra coisa, mas o cantar do galo, você percebe que é de madrugada, a hora que inicia o novo dia, né? Ele anuncia, né, ali o novo dia. É muito simbólico o cantar do galo, né? Ele ali também, o galo é o rei do terreiro, o galo é aquele que comanda ali, né? Então é algo assim que você acorda às vezes com o cantar do galo. Então assim, como a própria Ana disse, né? É um despertar para aquilo que então você na noite anterior, do dia anterior, você não sabia. Então, é uma nova situação dali para frente, né? Então, é um novo dia, é o anunciar de um novo dia, e que é uma simbologia muito forte, né? Que para o Pedro foi também, como o Cacá falou, ali ele ganhou forças, né? Talvez se não fosse, talvez aquela negação, ele não ganharia tanta força quanto ele ganhou com aquela situação que ele passou. Porque quando nós passamos por situações assim humilhantes, uma situação que nos traz assim, mexe tanto com as nossas emoções, aquilo fica gravado por muito tempo, né? E apesar de ser um fato negativo que aconteceu, mas já era até previsto pelo Cristo, né? Era uma fraqueza prevista, era um despertar previsto, né? Achei muito interessante, e a Ana, que já esteve lá
Lá em Jerusalém tem uma igreja muito bonita lá que chama Galicanta, né? Falei, que Galicanta? Fui saber que era o canto do galo. Falei, meu Deus do céu, mas deram muito valor ao canto do galo. É a igreja A do fraqueza Galicanta. dele e cadê uma outra, né, para a grandeza, né? Então, vamos por aí. Desculpa, Ana. É a igreja do Galicanto. Tem também Eu tenho uma a informação missa para o do galo. Cacá. Eu tenho uma informação para o Cacá. Nos anos 50, eu ainda criança, aqui em Franca, meu pai era motorista de táxi. E adivinha quem é que veio aqui em Franca? Pietro Baldi. Adivinha quem é que transportou o Pietro Baldi de um lugar para outro? Meu pai. Olha, Que honra. que bênção. E só para falar do Pietro Baldi, esse livro A Grande Síntese que cita, né, que para escrever essa obra, depois ele escreveu mais 23 livros para explicar essa obra tão complexa que ela é, que não é qualquer um que entende, né, o que ele fala ali, né? Então eu continuo lendo até hoje, digo para vocês que não entendi. Aqui ó, tem um livro aqui, ó, esse aqui, ó, Um Destino Seguindo Cristo, ó, olha para você ver. Esse livro é grosso, tem mais umas 400 páginas e é muito difícil de ser compreendido, não? E por coincidência, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o apóstolo que eu vou falar e fala sobre reencarnação também. E essa questão da reencarnação de Pedro Baldi, a reencarnação de Pedro, ela é um pouco contestada também, só trazendo um outro lado, tá? Não são todos que concordam com isso, mas o livro que eu estava lendo lá diz o seguinte, que isso não importa, não importa, é o trabalho, né, que Pietro Baldi fez, pela filosofia que ele trouxe de amor, dizendo que Deus é a fonte de todo amor, o que Frei Leão fez e o que incontestavelmente Pedro fez, que a gente não precisa nem falar, o Cacá já fez essa maravilhosa explanação para nós ainda. Então, só fazer esse recortezinho, porque apesar de ter essa contradição aí no que os espíritas acham, né? Uns concordam com isso e outros concordam que não, mas isso em nada muda a personalidade, né? O amor de Pedro, de Frei Leão e de Pietro Baldi. Com certeza. Hernani, falar para o Cacá. O Cacá, tem uma outra passagem também que ficou bem marcante aí nessa convivência com Cristo, né? nessa evangelização de Pedro, vamos dizer assim, pelo Cristo, que foi naquela hora, então, que o Cristo disse, né, que iria ser perseguido, morto, e o Pedro entrou, não deixaremos fazer isso, usaremos arma, o que for necessário e tal. Aí o Cristo disse para ele assim, vá de retro, Satanás, né? Então, ele tinha recebido, parece, praticamente naquele mesmo dia, a informação de que ele tinha sido que ele tinha sido escolhido como a pedra, né, para representar essa ideia, como ele disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, o Cristo, né, que habita entre nós. Isso mesmo, mas quem te revela isso não foi você, isso aí é uma revelação que você teve. Então, no mesmo dia que ele recebe esse elogio do Cristo, que ele ficou muito lisonjeado diante dos 11 lá, né? Mas daí um pouco, me parece que foi nesse mesmo dia, ele recebe essa outra chamada do Cristo, que vai de reto, Satanás. Aí quem está falando já não é você mais, mas o espírito maligno que habita em você. E diz que aí ele ficou muito triste, ficou sem saber o lugar que ele punha. Essa passagem você não conseguiu assim, localizar ela, você também já sabe dela, né, Cacá? Eu cheguei a localizar, mas aí, como a gente estava tentando abordar mais a questão da mudança psicológica dele, né, como o Emmanuel disse, eu tentei ressaltar mais o momento da modificação interior, né? Falei assim, o tempo é curto para a gente colocar tudo, mas eu realmente vi, sim, e achei muito interessante. Foi bem lembrado por você, bem colocado. Carlos Eduardo, você está ouvindo minha voz? Tudo certo? Tô, tudo bem.
aquela frase de Jesus, tu és Pedro, é pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. O que você pesquisou sobre isso? Tu és pedra, sobre ti construirei a minha igreja. Qual é o valor que foi colocado na construção de Pedro, e inclusive no Vaticano é Pedro, né, que é o principal representante da Igreja Católica. Que você pesquisou, entende sobre isso? Ou pesquisou mais? Porque o que eu sei, eu aprendi com a dona Aparecida Novelino, que ela falou assim, eu falei assim, mas que pedra é? Aí a dona Aparecida Novelino falou assim para mim, é a mediunidade eu construirei a minha igreja, porque se os homens se calarem, as pedras falarão. Então, quer dizer que os espíritos queriam assumir, por isso que eu falo que o espiritismo não depende dos homens, por isso que dos espíritos, é doutrina dos espíritos. Nós somos meros instrumentos, nós não contribuímos tanto assim para a doutrina, porque, na verdade, nós somos instrumentos, médiums. Agora, eu sei essa versão. Você pesquisou mais alguma coisa sobre isso? Achei interessantíssima a sua colocação da dona Aparecida Novelino, pessoa ímpar em toda a região aí de tanto ensinamento. Eu não cheguei nesse ponto, a questão da questão mediúnica propriamente dita. E até onde eu consegui ir, através ali de Amélia Rodrigues, através um pouco de Emmanuel, e daquilo que o próprio Haroldo diz, que naquele instante ele estava dizendo da coordenação da igreja primitiva que seria instalada, ou seja, a concretização de tudo aquilo que o mestre havia predito, para que desse continuidade à Boa Nova, no sentido de espalhá-la por toda a humanidade inteira. Então, eu interpretei dessa forma, mas achei muito interessante essa sua colocação e vou pesquisá-la, porque tem muito a ver. De todos os 12, eu observo que o Pedro é o que tem talvez o maior potencial mediúnico. E isso fica evidente em todas as passagens da terceira para a quarta fase, que seria do canto do galo em diante. Parece que realmente eclode a questão mediúnica dele de tal forma que ele acaba realmente sendo um instrumento mediúnico para muitas das orientações que o mestre viria passar dali em diante. Ele foi realmente um instrumento mediúnico, inclusive de orientação para os 12. Talvez o que hoje a teologia traz como sendo Pedro um grande líder dos 12 pós os 40 dias do mestre, né, da ressurreição, entre aspas, nós podemos talvez interpretar, a bem da verdade do que nós já temos de informação, que dali em diante a capacidade, o potencial mediúnico dele lhe possibilitava as orientações vindas do plano superior para os 12. E ali a igreja primitiva foi se instalando e foi se espalhando, e foram as sementes jogadas no solo da humanidade, como o mestre havia predito. E ele foi, sim, um grande instrumento mediúnico. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que você colocou. Eu não tinha tido essa informação e vou procurar estudar a respeito. Achei muito interessante. Porque eu, Carlos, não entendi o que as pedras falariam, que as pedras falarão. Por isso que eu perguntei. Aí, é a mediunidade. E o Pedro era o representante mediúnico, é mediunidade. E eu achei interessante do estudo que você fez de Joana de Ângeles, né, Amélia Rodrigues, que foi a negação dele foi um momento de loucura. E quantos de nós não temos milhares de momentos de loucura em que perdemos o sólido da nossa consciência, né? Nossa essência, nós nos perdemos. Por isso que os equívocos, por isso, Carlos, que eu achei interessante esse estudo, porque você enfatizou muito mais o Pedro não ficar paralisado pela culpa dele ter negado, mas sim
ele aproveitou essa queda para crescer mais. Eu achei muito... Você focou esse estudo, mas eu, como queria entender a importância de Pedro, né, que a igreja, inclusive, dá a ele, e essa briguinha entre Pedro e Paulo, que eu estudava bastante, porque eles tinham, como diz, discussões no livro Paulo Estevão, sobre se tinha circuncisão, se não tinha, e etc. E toda essa polêmica, que até hoje a gente tem polêmicas, né? Dos estudos do Evangelho. Então, eu acho que acrescenta, e talvez a gente possa pesquisar, né, mais para entender essa questão da mediunidade, que já foi valorizada por Jesus, a mediunidade, e o espiritismo que estava por vir, o Consolador prometido. Pegando o gancho aí da Gleide, no livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis fala que Jesus escolheu a dedo os apóstolos justamente porque eles todos eram médiums. Legal. Fernando? Oi, pode falar, fica à vontade. Sobre a mediunidade de Pedro e sobre a discussão com Paulo, isso é realmente muito complicado, porque os judeus, eles tinham as leis que eram obrigados a cumprir, e os gentios não, né? Queriam fazer isso. Então, era óbvio, né? Tanto é que acabou o judaísmo se separar totalmente em determinado momento da história. Então, em Atos 10, 9 a 16, relata o momento em que Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu, com vários alimentos impuros, que os judeus não podiam usar para se alimentar, e fazer para eles se alimentar daquilo. Ou seja, a mensagem era que eles teriam que ir até os gentios e, na base do amor, né, baseado na lei do amor, resolver essa pendência, né, de leis. Então, é muito interessante essa mediunidade que Jesus usou da parte de Pedro. Mas eu quero também ressaltar um detalhe que é muito importante e que nós, enquanto espíritas, não podemos deixar de ter em mente. Quando dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, biblicamente não há nada dentro dos textos mencionados, né, de que isso aconteceu. O que existe realmente é que ele foi, não é, crucificado, né? E essa ideia dele ter sido crucificado de cabeça para baixo, ela vem de Atos de Pedro, que é um livro apócrifo. E nós temos dois problemas com ele. Ele tem origem na segunda metade do século, 150, 200 era comum, não é? E está muito distante, não é? E esses relatos são carregados de lendas, não é? As narrativas são carregadas de lendas. Por isso, se compararmos, não é, com os historiadores mais perto do acontecimento, não é? É muito improvável, não é, que Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, não é? Isso, historicamente, não há comprovação alguma, e nem biblicamente falando, não é? E
o que se coloca até historicamente é que provavelmente ele estaria, sim, em Roma. E quando Nero incendiou Roma e lançou a culpa nos cristãos, que começou aquela perseguição toda, provavelmente Pedro e Paulo tenham, nessa época, né, tenham sido mortos, não é? Mas existem longos estudos, né, a respeito disso que podem ser comprovados, né? Eusébio de Alexandria, ele faz essa citação, mas é baseado também na crença que veio de Atos de Pedro, certo? Então, enquanto espíritos e com fé raciocinada, a gente tem que levar em conta tudo isso, para, de repente, a gente não tem que comprovar historicamente algo que não aconteceu, não é? E também eu imagino que isso já é uma opinião minha, que Salomão, Pedro ter sido a encarnação de Salomão, também é para ser pensado, porque Salomão pediu sabedoria a Deus em vez de riqueza, e ele realmente, numa vida, ele construiu muita sabedoria. E se a gente for levar em conta, né, que nós, na nossa evolução, a gente vai somando tudo isso, Pedro teria cometido menos enganos. Por exemplo, ele não teria até negado Jesus, né? Que também, ao meu ver, explica psicologicamente todo o simbolismo, mas eu me reporto ao filho pródigo. O Carlos lembra muito bem que é algo que todo ser humano está fadado a fazer, se afastar de Deus em algum instante e voltar. A gente faz isso o tempo inteiro. E a atitude de Pedro também, ela pode ser explicada porque quando Jesus morre, o que acontece com os cristãos? Eles recuam. Eles ficam realmente com medo. Era humanamente previsto que isso ia acontecer. Então, por que Jesus ressuscita? Para fazer a reunificação desses discípulos, para que eles continuassem a espalhar, não é, a mensagem de Jesus de amor, não é? Isso também, historicamente, é comprovado, né? Estou colocando lá também histórico, e não tanto teológico, né? E, por favor, desculpe se estou enganada. Pessoal, Eu agradeço as profundas colocações. São importantes, muito importantes para a gente dar sequência nos estudos. alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Fica à vontade, o Carlos está aí para... O Carlos, tem uma curiosidade que hoje, essa semana, nós estamos numa época de muita chuva, né? E que Pedro é considerado, aí todo mundo fala, será que São Pedro vai mandar mais chuva? É interessante que aquela questão que você falou lá da chave dos céus, né? Que ele teria recebido a chave dos céus pelo Espírito Santo. Então, como ele tem a chave dos céus, é por isso que ele que abre as comportas para mandar a chuva ou não, né? Então, uma curiosidade interessante que explica o porquê ele é o patrono aí das chuvas. Ah, legal. Boa colocação, Hernani. Isso é muito legal. Fernando, Pessoal, fica à vontade, pode fazer a pergunta diretamente para o Carlos. eu quero fazer um comentário, porque os primeiros cristãos, eles passaram 3 séculos dando testemunho, enfrentando
martírio, matança, perseguições, né? E nessa época nem se sonhava em igreja católica, porque a igreja vai ser fundada, parece que em 312 ou 313. E aí resolveram fazer esse retrocesso e pegar o Pedro como primeiro papa da igreja. Então, assim, é uma coisa, né? É uma coisa que esquisita, né? Isso aí criaram a igreja, oficializaram ela no Império por conveniência, né? O imperador Constantino, o Império estava em decadência, e o cristianismo, paradoxalmente, crescendo nas massas. E até entre o pessoal do comando, né, do poder. É o caso, por exemplo, da Lívia, que era esposa de Públio Lentulus, e era cristã, morreu na arena, né? Então, a gente não pode ir muito aí na onda dessas informações, né? E outra coisa, quem perseguiu, quem designou, definiu como apócrifo, isso aí foi quem organizou a igreja. Nós podemos e devemos ir atrás dos apócrifos, os evangelhos gnósticos, evangelhos apócrifos, porque eles têm muita informação pura, né? É isso aí, mas isso aí tem muito chão pela frente. Mas é muito bom você fazer essas colocações, então, né? Para a gente se situar. Obrigado. Lá em Verdade, de lá em verdade. Israel, tem uma igreja bem próxima às margens do Tiberíades, próxima mesmo. Chama Igreja do Primado de Pedro. E no meio da igreja, bem no meio mesmo, tem essa pedra que lá dizem que foi justamente a pedra onde Jesus falou: Pedro, sobre esta pedra, tem lá a pedra mesmo, uma rocha grande, sabe? No meio da igreja. É só a título de informação, né? E porque todos os lugares lá considerados sagrados, eles ergueram uma igreja em cima, certo? Tanto é que o Cacá falou da casa da sogra de Pedro, né? Que eu fui também, em Cafarnaum, e tem uma igreja em cima das ruínas. E no chão tem uma clarabóia, né, de vidro, e você vê as ruínas da casa de Pedro através do chão da igreja. Você está lá na igreja, olha lá de cima as ruínas da casa de Pedro. Ao lado tem uma sinagoga, conforme o Carlos escreveu. Não tem montanha nenhuma, isso daí não serve nem como licença poética, falar que tinha uma montanha do lado da casa de Pedro e que eles pegaram, subiram a montanha, estelharam a casa do Pedro para pôr o paralítico lá dentro. Isso não existe. Para mim, não serve nem como licença poética. E eu ouvi outro dia isso. Então, fica aí, não existe isso, não. Em primeiro lugar, Israel só tem uma cadeia montanhosa, o Monte Carmelo. O resto é tudo semelhante à Franca, colinas. 3 colinas. Lá tem colinas, certo? Várias colinas. É isso que eu queria dizer. Ótimo. Bom, a gente falta um minuto, vou abrir para o Carlos que ele abra o microfone para ele falar, depois a gente vai fazer a prece, então, de encerramento. Carlos Ferreira, você abriu o microfone para falar alguma coisa?
Não. Exatamente, eu estou de acordo aí com o Antônio. Essa questão aí de falar que lá no Vaticano, né, a Igreja do Vaticano é dedicada a Pedro, porque diz que foi o primeiro bispo. Então, eles veneram Pedro, colocam lá no meio do Vaticano, lá daí do lugar principal do Vaticano, lá o Pedro lá e tal, a estátua de Pedro e tal. Mas, na verdade, eles crucificaram. Né? Na verdade, o Pedro foi crucificado lá. Depois vieram com essa história que ele é bispo. Mas a fé é tudo, né? A fé remove montanha, reforma. Então, o importante é a figura do Pedro, o que ele representa, a força, o que ele fez, né? E essa pedra aí, né? Primeiro a gente tem que saber o que é igreja. Quando Jesus se referiu à igreja, que igreja era? Era igreja de pedras, né? Era organização de pedras? Era organização de uma religião? Eu acredito que essa pedra é a ideia. Quando ele falou, tu és o filho do Deus vivo que habita entre nós, assim, sobre esta ideia será erguido a minha igreja, ou seja, seria erguido o meu ideal, será erguido os meus ensinamentos, será erguido esta revelação que você teve. Então, independente de qualquer coisa material, essa revelação, essa verdade que ele, então, foi anunciada a Pedro, né? Ele foi o porta-voz de anunciar aquilo que o próprio Cristo perguntou. Então, eu acredito até que não é nem organização, mas é assim, o início, o marco inicial de sustentação de uma ideia, né? É algo muito, muito interessante. Mas vamos passar aí. Eu concordo com você, Carlos. A pedra é a mensagem de Jesus, a pedra angular. Né? Exatamente. Concordo plenamente. Pessoal, assunto muito bom, o Carlos, o Cacá está de parabéns aí, viu, o Cacá, muito obrigado pelo seu estudo. A gente poderia ficar falando aqui mais muito tempo, porque tem muita coisa boa para falar sobre Pedro. Obrigado. Eu que agradeço, Hernani, agradeço a todos pelas preces, pelas vibrações. Todos foram muito importantes para nós podermos conseguir passar aí um pouco da mensagem. Muito obrigado. Eu vou fazer uma pequena prece e, na sequência, viu, Cacá? O Ramon vai colocar uma música para a gente ouvir que fala sobre Pedro. Eu acho que é uma boa reflexão para nós também. Obrigado. Então, nós vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Senhor e Mestre Jesus, a Maria, aos bons espíritos, agradecer ao Carlos, que fez esse estudo para nós hoje, muito importante, que Deus ilumine ele, a família dele, o nosso grupo também, que possa nos unir, independente dos nossos diversos tipos de pensamentos, das nossas afinidades. O importante é o amor que nos une, que temos que nos apegar nesse amor. Esse amor que o Cristo nos oferece a todo momento. Esse amor que nos inunda em todas as nossas células. Obrigado, ó Senhor, por esse amor profundo. Possamos iniciar a nossa semana com essa gratidão por essas bênçãos que Deus nos concede. Pedindo também a todos os irmãozinhos que precisam, a todos que estão acometidos pela Covid, a todos os familiares também que sofrem junto, a esses médicos que trabalham nas frentes, batalhando, se empenhando, que possamos vibrar por eles, que possamos vibrar pelo nosso planeta nesse momento de transição, e que possamos dar os nossos passos firmes rumo ao amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Ramon, coloca o vídeo para nós, por favor, a música.
as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pega. Vem que eu te farei um pescador de homens. Pessoal, linda música. Fechou com chave de ouro o estudo. Agradecer a presença de todos. Pedir que a Deus abençoe a semana de todas as pessoas. O Ramon colocou uma mensagem lá que os amigos espirituais mandaram para nós também. Está lá no grupo. Depois façam suas reflexões, seus comentários. Ramon, quer falar alguma coisa? Maravilha, gente. Nossa. Maravilha mesmo, maravilha mesmo. Estou flutuando. Maravilha. Excelente. Cacá está de parabéns. Parabéns, Cacá. Parabéns, Cacá. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos os irmãos aí pelas vibrações, preces e inspirações, me ajudaram bastante. Agradeço profundamente. E peço desculpas pela energia elétrica. Em Pedro está uma tempestade que eu acho que vai cair o céu em dilúvio aqui hoje. São Pedro culpado.
Tomara que não. Abraço a Pedro, todos. São Pedro lá para tomar conta do céu lá para nós. É verdade. É verdade. Excelente semana, gente. Muita Boa força, semana, pessoal. muita paz, muita luz. Amém. Boa noite para todos. Tchau, Muito gente. obrigado. Fica com Deus. Beijo. Um abraço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa por esse noite. banquete. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigado, viu, Cacá? Excelente. Viu? Obrigado, Cacá. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a oportunidade, agradeço pelos aprendizados que vocês nos transmitem aí constantemente. Estamos à disposição. Imagina. Um grande abraço, viu? Abraço.